paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou a mais um devocional. É um momento em que entramos em comunhão com Deus e que Ele nos capacita. Muitas pessoas dizem, mas eu não fui chamado. Mas o que diz a palavra? Ide, anunciai, mostrai a teu próximo, anunciai as boas novas, expulsa os espíritos maus, os demônios, ajuda o teu próximo. Isso é o que diz a palavra. Todos nós fomos chamados para realizar a obra do Senhor. E Deus não escolhe aquele que está pronto, mas Ele prepara todo aquele que Ele chama. E hoje nós vamos para Juízes 6 e 7, onde tem uma história fascinante que nos transporta para um cenário repleto de ação, de reviravoltas e com uma mensagem inspiradora para as nossas vidas. Nós vamos ver aqui um chamado de Gideão. Gideão que surge como a figura central disso aqui, e a sua jornada é extraordinária e vai servir de testemunho para as nossas vidas, de uma vida vivida com fidelidade a Deus. E ali mostra a capacidade de transformação que Deus concede aos indivíduos, aqueles mais improváveis, mas aqueles aos quais Ele chamou, e Ele vai dar condições de prevalecer sobre qualquer situação. Nós vamos ver no decorrer da história que houve momento de desespero de Gideão, pois ele era um homem humilde, ele era de uma família que não se destacava muito, mas o Senhor estava com ele. E o Senhor mostrou que Deus opera através da fraqueza humana, usando instrumentos totalmente improváveis para cumprir os seus propósitos. Nós vamos ver aqui que esses capítulos, os 6 e 7 de Juízes, eles nos dão lições profundas de fé, obediência, confiança em Deus, independente das circunstâncias que nós estamos passando em nossas vidas. E quanto mais nós vamos explorando as aventuras de Gideão e as intervenções de Deus que vão moldando o seu destino, nós somos lembrados que mesmo nos momentos mais sombrios, mais duvidosos, mais difíceis, a providência de Deus está sempre presente, pronta para transformar a desesperança em triunfo. Eu convido você a explorar comigo essa história fascinante e os ensinamentos cativantes que esses 2 capítulos têm para nos oferecer nesse dia. E eu te convido a confiar no Senhor, mesmo que a situação esteja difícil, complicada, mesmo que talvez você acha que é uma pessoa que não foi chamada, não está preparada para realizar aquilo que Deus tem. Eu te digo, neste processo que você está, Deus vai te capacitar. Deus vai te dar sinais evidentes de que Ele está com você em todo o caminho. Preste atenção, esteja atento para ver os sinais que Deus dá a você. Seja obediente, ouça a voz do Senhor e perceba cada sinal que o Senhor vai te dando, de que Ele te capacita, de que Ele te ama, de que Ele te forja nessa caminhada. Esses sinais que Deus nos dá são referências para uma orientação para a nossa caminhada. Uma seta que aponta exatamente para onde você deve ir. Com o tempo, a mente se acostuma a esses sinais e muitas vezes seguimos espontaneamente essa informação. Mas saiba que existem momentos na vida em que realmente nós não sabemos o que fazer. Olhamos para um lado, olhamos para o outro e não enxergamos alternativas.
Mas então nós temos a Bíblia, o manual perfeito, a resposta perfeita. Essa palavra inspirada pelo próprio Deus, que jamais nos deixará sem resposta, jamais nos deixará desorientados. E é neste momento que nós podemos erguer nossa cabeça e contemplar os céus, onde Deus mostra o seu poder sobrenatural. Creio que Deus ainda revela sinais e prodígios na vida daqueles que creem, na vida daqueles que obedecem a sua palavra. Por isso, quando eu preciso de uma resposta, eu peço ao Senhor que Ele me mostre um sinal, que Ele me mostre um sinal do seu amor, da sua orientação, de que eu posso ainda fazer aquilo que Ele me mostra. Você crê que Deus pode te dar esse sinal? Então, vem comigo e vamos aprender com a vida de Gideão, esse humilde homem que estava lá malhando trigo no lagar, e Deus o chamou para salvar seu povo, os midianitas. E nós podemos ver que o primeiro sinal que Deus dá a ele é que ele aceita o sacrifício. A primeira marca do sinal de Deus na vida de um cristão é que o Senhor aceita seu sacrifício. E nós podemos ver aqui com Gideão que ele pediu ao anjo que recebesse seu sacrifício como prova de que era a presença de Deus em sua vida. E o anjo mandou colocar tudo sobre o altar, derramar o azeite por cima, então tocou com seu cajado e o fogo consumiu o sacrifício. Quando Gideão viu o fogo, ficou alarmado, e por ter visto o anjo do Senhor face a face, diz a palavra aqui no versículo 22. Nós podemos ver que o Senhor se manifesta de diversas formas. São os sinais que Deus dá em nossa vida. E em resposta a isso, o anjo disse: paz seja contigo. Do mesmo modo, Senhor pode ser paz na tua vida. No momento de aflição, no momento de turbulência, o Senhor vem e traz paz. Mas nós podemos aprender com o sacrifício de Gideão, aquele sacrifício que agrada a Deus. Tudo deve ser colocado no altar do Senhor, como o anjo pediu a Gideão. O azeite por cima. Acima de tudo, nós devemos buscar a unção do Senhor em nossas vidas. Quando fala o toque do cajado, representa que em tudo na nossa vida nós precisamos da bênção pastoral. Por isso, peça apoio ao seu pastor. E nós vemos o fogo. Somente com o poder do Espírito Santo é que Deus recebe nosso esforço, nosso sacrifício. E a paz que nós tanto almejamos, é a maior prova de ser um sinal de Deus, quando a paz entra em teu coração. Aleluia. Muitas vezes você tem lutado, tem se sacrificado a favor da sua família, ou até mesmo pela obra de Deus. Talvez até você pode pensar que tudo isso é em vão, mas o Deus que vê todas as coisas, Ele reconhece a sua luta e aceita o seu esforço e o seu sacrifício. Por isso, continue se esforçando e Deus te recompensará. Em segundo lugar, nós vemos aqui com Gideão que nós precisamos vencer o pecado. O segundo aspecto do sinal de Deus é a necessidade de nós vencermos todo tipo de pecado. Deus mandou Gideão destruir o altar de Baal e seu poste ídolo. Por isso nós precisamos entender que o Senhor é o primeiro, o único, poderoso, não pode haver ninguém antes dele em nossa vida.
Mas para isso, Gideão ia precisar de um boi que usasse a sua força para demolir tudo e outro boi para ser oferecido em sacrifício ao Senhor pelo pecado da sua família. Com esse ato, nós vemos que Gideão estaria rompendo com toda idolatria em sua família, dos antepassados. Quando todos ficaram sabendo, apelidaram Gideão de Jerubbaal, porque desejaram que Baal contendesse com ele, brigasse com ele. Então seu pai teve a sabedoria de declarar que se Baal fosse Deus, ele que se defendesse. Algumas coisas são necessárias, sim, para nós vencermos o pecado. O outro altar, quer dizer, nós edificamos unicamente um altar para o nosso Deus. Nós nos consagramos somente para Ele. Nós não devemos ter medo de enfrentar o passado, de enfrentar aquilo que nos atormenta, assim como fez Gideão, foi fazer de noite para não ser visto. Faça a obra do Senhor de dia, declare Jesus como seu Salvador de dia, não se importe com o que os outros vão pensar. A resposta do pai de Gideão: o que é de Deus permanece e prevalece para sempre. Você pode sim lutar contra o pecado com ousadia. E para isso é preciso enfrentar o medo de ser visto pelas outras pessoas e não se importar o que elas vão falar se elas estiverem vendo você mudar de vida. Não se preocupe com o que os outros vão dizer se você deixar suas práticas do passado, se você deixar aquela religião onde adora ídolos. Se for preciso, rompa com esse passado de idolatria da sua família, com esses erros como a idolatria, vícios, prostituição. Rompa com esses pecados do passado. Mais importante é agradar a Deus do que aos homens. E o seu nome vai mudar. Sim, porque todos vão te conhecer pela diferença que você faz na sua vida e a partir dela na vida dos outros. Por isso, não tenha medo. Deus está com você. Enfrente tudo sem medo, porque Deus está contigo. Do mesmo modo como disse o anjo, Deus está contigo. Para Gideão, hoje eu te digo, enfrente tudo para que haja mudança significativa em tua vida, sem nenhum tipo de medo, porque Deus está com você. Mais um sinal: busque a vontade de Deus acima de tudo. A verdade, a vontade de Deus deve prevalecer. Nós vemos aqui que Gideão pegou uma porção de lã e colocou no templo aberto para receber o orvalho e pediu que Deus lhe mostrasse a primeira noite se a lã estivesse seca, embora a terra estivesse toda úmida, e na segunda noite a lã estaria encharcada, mesmo sem ter orvalho na terra. E assim aconteceu nas 2 noites. Veja, se você está precisando uma resposta de Deus, busque um sinal do Senhor, não para afrontá-lo, mas busque. Deus te dará uma resposta na sua palavra, através de um profeta, talvez até de um sonho ou uma visão. Mostra-me, Senhor, peça a Deus, e Ele vai te mostrar algo. Ele vai colocar algo em teu coração, e seja perseverante e insista na sua oração. Não deixe de modo algum sua vida espiritual secar por causa das provas, das afrontas, das pessoas que estão ao teu redor, mas encha-se do Espírito Santo para vencer tudo com coragem. Peça ao Senhor e Ele te mostrará um sinal, e Ele também mostrará que está com você para enfrentar tudo, inclusive o medo, que é o 4º sinal.
é enfrentar o medo. Deus mandou Gideão perguntar ao povo quem era tímido e medroso. E aqueles que reconhecessem poderiam ir embora para casa sem lutar. Logo Gideão, que estava escondido lá, malhando trigo no lagar, perguntando quem era tímido e medroso. Com isso, ele próprio teve que deixar toda a timidez, todo o medo, toda a insegurança. E ali ele assumiu seu novo sentimento de coragem, um temperamento de ousadia baseado na palavra de Deus que lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Por isso eu te digo nesse dia, se você está com medo, se você está inseguro, eu te digo: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Saiba que o medo, a timidez, são empecilhos para você vencer. A multidão também atrapalha quando ela confunde aquilo que você precisa ouvir, que vem da voz do próprio Deus. A glória da nossa vitória deve ser toda do Senhor e de mais ninguém. E quando você tem essa convicção de que a presença do Senhor está contigo, meu querido, minha querida, não há mais o que temer. Não há mais que se preocupar com os outros, o que os outros vão falar, os outros vão atrapalhar os planos. Não, porque a vontade do Senhor vai prevalecer na tua vida. Por isso, não tenha medo, o Senhor é contigo. E aqui nós vemos também, essa passagem nos ensina a escolher as pessoas certas. Deus mandou Gideão levar os 10.000 homens que estavam com ele para beber água. A maioria deles estava cansado, sedento, se jogaram no rio, beberam água, se lavando e lambendo, abaixados dentro da água. Apenas 300 homens se mantiveram em postura, pegando água com a mão e levando até a boca. Com estes 300 homens é que Deus deu a vitória a Gideão. Muitas vezes eu e você não vencemos porque estamos cercados de pessoas idiotas que nos puxam para baixo como sanguessugas, esgotam nossa vida espiritual ao invés de nos ajudar, de nos levantar, de nos estimular. Estar com pessoas escolhidas por Deus é a garantia de vitória em todas as nossas lutas. Não lute com pessoas que não têm sede, que não têm desejo de estar com Deus. Procure pessoas que desejam a presença de Deus e que são pessoas vigilantes, ousadas, corajosas e dispostas para a luta. Peça a Deus que Ele vai te mostrar quem são essas pessoas certas. Aleluia! Saiba que Deus pode revelar os seus projetos em sonhos, em visões. Deus mandou Gideão ir com o seu companheiro para ver o que estava acontecendo lá no arraial dos seus inimigos. Chegando lá, eles ouviram um homem contando para o seu amigo que tiveram uma visão e entendia que seria um sinal da vitória de Gideão. E com aquele depoimento tão claro, Gideão entendeu que realmente Deus estava com ele, que Deus o estava acompanhando na luta e que ele poderia lutar certo de que Deus lhe daria vitória. O mesmo acontece conosco. Se você está numa situação que não consegue resolver, uma batalha que nunca tem resultado, peça a Deus que mostre o seu propósito para você, para outra pessoa ou até mesmo para o teu pastor, para o teu líder, que ele mostre para você. Quando acontecer, peça ao Senhor discernimento, ore, consagrando-se a Deus e consagrando a Deus aquilo que você viu. Tome uma atitude obedecendo
à vontade do Senhor. Meus queridos, nós precisamos orar muito por sabedoria dos céus e discernimento espiritual, para que não sejamos enganados. Há muitas pessoas que se dizem enviados do Senhor, profetas, mas que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, meu querido, minha querida, peça sabedoria que vem direto do céu e discernimento espiritual. E mais uma coisa, tenha a ousadia de realizar atos proféticos. Aleluia! Creia que quando Deus está com você, você pode declarar. No momento certo, Gideão reuniu esses 300 homens escolhidos em cima de uma montanha de onde vinham seus inimigos. Cada um tinha em suas mãos uma tocha, um vaso e uma trombeta. Com as duas mãos não se consegue carregar tudo isso, as três coisas. A tocha ia dentro do vaso e a trombeta na outra mão. Quando Gideão deu o sinal, todos jogaram os vasos no chão, ergueram as tochas e tocaram as trombetas. Com o estrondo desses 300 vasos se quebrando, a luz dessas 300 tochas e o som dessas 300 trombetas, os inimigos de Israel se assustaram tanto que acharam que vinha um exército numeroso e fugiram. Então, meu querido, se você precisa de um sinal de Deus, peça ao Senhor que Ele te oriente, te mostre algo que você deva fazer como um ato profético. Uma atitude de fé que louva a Deus e mostra para o seu inimigo sua ousadia na presença do Senhor. Talvez um culto de agradecimento por algo que você acredita que virá. Por uma vitória que você acredita que virá. Ou até mesmo dízimo antecipado por um dinheiro que você acredita que receberá. Ou uma oferta de honra na vida de alguém que te lidera. Este pode ser algum ato profético de que o Senhor vai realizar em tua vida. Peça ao Senhor qual é o ato que você deve fazer. E aí você poderá mostrar a sua fé no poder do Senhor, na certeza de que aquilo que você tanto aguarda virá. Como eles aguardavam a vitória. Eles, com poucos homens, venceram um inimigo, um exército inimigo. Você vencerá todo esse inimigo que te afronta, que te atormenta, que deixa a tua vida desorientada, que deixa o teu emprego conturbado, que deixa a tua família em pedaços. Com essa fé, uma atitude de fé de que o Senhor está com você e assim você vencerá. Nós podemos ler em Isaías 7:11, pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Peça essa sabedoria e discernimento ao Senhor e Ele vai te mostrar esse sinal. Assim como nós vimos esses 7 sinais que acompanharam a vida de Gideão e eles nos inspiram. E assim você pode pedir também a Deus que Ele te envie sinais, pessoas, uma palavra, para que você possa orientar a sua vida baseada na resposta que Deus tem para você. Nós podemos ver na Bíblia que Jesus negou um sinal aos fariseus porque eles não acreditavam e o que eles queriam era tentar ao Jesus. Não faça isso. Se você pede sinal, creia na onipotência do nosso Todo-Poderoso. Só Ele tem o poder de realizar maravilhas, prodígios, milagres na tua vida. Se acreditassem aqueles fariseus que eles veriam Jesus realizando maravilhas, Ele teria dado uma resposta. Mas não, eles queriam afrontar Jesus, eles queriam tentar Jesus. Jamais vá por este caminho.
Por isso Jesus disse que sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Você precisa de discernimento espiritual para conduzir de uma forma apropriada a tua vida espiritual, o teu ministério na obra do Senhor. Por isso, meus queridos, nós precisamos compreender, nós precisamos procurar entender os sinais que Deus já tem nos dado dia a dia para mostrar a sua vontade. Muitas vezes eu e você estamos tão distraídos e Deus vai nos mostrando um sinal atrás do outro. Uma palavra de um pastor, uma palavra do líder, algum direcionamento de uma pessoa espiritualmente madura, e nós estamos ali, acomodados, não estamos atentos para ouvir a voz do Senhor e enxergar os sinais que Ele está nos dando dia após dia. Você tem compreendido os sinais de Deus? Então, fique alerta, peça discernimento espiritual, pois Deus quer te mostrar sinais em tua vida, que te orientam na família, que te orientam no teu ministério, que te orientam nas finanças, que te orientam na tua vida profissional, que te orientam na tua vida emocional, matrimonial, familiar, em todos os aspectos da sua vida. Deus não te deixa desamparado em nada, se você o buscar de todo o seu coração e tiver disposto a ouvir a sua voz e ver os sinais que dia após dia Ele tem dado a você. Medite nessa palavra, que ela possa transformar a tua vida, que ela possa ser auxílio para a tua caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.